A ansiedade, na minha avaliação, ela não é um fator de risco. A ansiedade é um fator gerador de fatores de risco. Então, hoje, o que a gente tem que avaliar é por que as pessoas precisam tanto e cada vez mais da compulsão do álcool e de várias outras, como a compulsão de comer em excesso. O que está acontecendo com a sociedade? Eu avalio que realmente a gente está passando por um processo no Brasil difícil em vários aspectos. Não é só o trânsito, o congestionamento, isso é uma visão de classe média alta, né? A própria miséria sempre foi um fator gerador de ansiedade, ela continua existindo, a pobreza. Claro. Nós temos hoje, com relação ao futuro. nós temos hoje, por exemplo, com relação aos jovens, né? De muito tempo para cá, a gente tem tido um índice de separação muito alto. Eu não sou contra as separações, acho que as pessoas devem se separar se não se dão bem, mas isso complexifica as relações afetivas. Você E a lista de ansiedades contemporâneas é gigante, quer dizer, da boa performance, do sucesso profissional, de dar conta de tudo, de todas as tarefas. Né? Há muita diferença no comportamento com relação à bebida entre homens e mulheres. Como é que... Sim. Eu acho que até os homens continuam sendo os campeões de bebidas em excesso, né? Mas eles bebem muito mais e ainda, né, com... cresceu para bastante, quase um terço da população bebe, tem um episódio mensal de mais de 5 doses. Exatamente. E admite perder o controle. Agora, nós temos também uma questão, né, que a gente precisa deixar claro, que nunca o estímulo a beber foi tão forte, né? Apesar da propaganda aparecer lá, né, beba moderadamente, veja, eu nunca vi isso daí, a seleção brasileira fazendo uma propaganda de uma bebida, né, que assim como está ocorrendo, né? Então, esse aspecto aí da questão da propaganda, da divulgação, né, como aconteceu aí muito especificamente com a cerveja, né? Quer dizer, o Brasil era o país da cachaça, da pinga, né? Ele, com toda a pressão que teve aí... Mas será que proibir a propaganda seria suficiente para reverter esse crescimento, para diminuir o número? Já que, como você mesmo disse, é um hábito tão... Eu não acredito nisso. Eu considero enraizado, né? Eu considero que são tantos e tantos os fatores que estão aumentando a ansiedade e levando à ansiedade crônica, que isso se chama estresse. Estresse não é doença, estresse não é sintoma, estresse é um processo. E um processo de estresse emocional, de ansiedade crônica. São tantos e tantos os fatores, e a desagregação da família, como eu estava querendo dizer, é um deles, né? E tantos outros, que as pessoas estão tendo que recorrer a estes subterfúgios como compulsões. E um deles é o álcool, por ser realmente uma droga lícita e vendida livremente, que está tão entranhada na cultura, na medida em que os romanos já bebiam não só vinho, mas cerveja. E eu vejo realmente, eu vislumbro no futuro uma epidemia entre os jovens mesmo de alcoolismo. Aliás, a incidência é maior entre os jovens. Ao longo da vida as pessoas vão diminuindo a quantidade de bebida, né? Quer dizer, assim, existe uma questão de experimentação, de quase assim um rito de passagem, né? Que entre os universitários, por exemplo, é muito comum, né? Com certeza no Brasil e muito mais com certeza nos Estados Unidos, né? Quer dizer, que faz parte, né, das recepções, né, o primeiro contato com o álcool, a liberação com o álcool, né? Mas depois existe uma tendência de redução. O problema nesses casos são as pessoas que perdem o controle, né, e que se sujeitam a acidentes e outras coisas por causa do... Nesse sentido também, a lei seca, digamos, ela inibe a direção, né? Quer dizer, a pessoa pegar o carro e sair depois da vida, mas não a bebida. Ela pode usar outros recursos para driblar o problema da condução. Pega uma carona, pega um táxi e tal, mas... É que a questão do álcool... Não inibe a quantidade de álcool ingerido. Não, mas a questão do álcool, um dos grandes impactos dele, quer dizer, assim, tem a parte física de doenças que se conhece, tudo, mas a questão dos acidentes que a pessoa alcoolizada se envolve é muito grande. Então, ela não só causa acidente, como ela é mais vítima de acidente, né, de ser atropelado, por exemplo, e também, já se estudou isso daí, o alcoolizado ele é mais vítima de assaltos, por exemplo. Por causa da distração, da dispersão. Pela distração, pela dispersão. Né? Assim, então ele se envolve em outras situações de prejuízo a ele. Né?
Então, digamos que o cigarro tem uma certa já inibição do outro não fumante, que faz uma repressão bastante eficiente junto com as divulgações das consequências médicas. O cigarro está num bom caminho aí de redução. A bebida está em crescimento, porém é um fenômeno, digamos, mais restrito Sim. aos jovens por causa dos fenômenos de iniciação e da alta carga de ansiedade, mas a comida em excesso e mal preparada e com excesso de gordura, o excesso de industrialização, de processamento, esse sim, isso digamos que está muito fácil das pessoas, digamos, combaterem a sua ansiedade ou mesmo tratarem a refeição como algo no meio das tarefas, e isso fica mais complicado. É uma epidemia. Eu tenho razão em dizer isso, que esse seria a mais acessível válvula de escape para essa ansiedade da gente. A mais permanente. E essa causa mais desse excesso acessível, mais permanente. Né? Então a gente tem que atacar a ansiedade. A ansiedade crônica. Como? Pois é dificílimo, porque é interministerial, é intersecretarial e é a longo prazo. Porque vai do congestionamento até a complexificação das relações afetivas, onde um jovem hoje tem a namorada do pai, o meio-irmão, o irmão, etc. É verdade. Até a escola pública que não funciona, né? O pai que não vê futuro no seu filho, o executivo que ganha muito dinheiro, mas que não consegue sequer almoçar, que tem que trabalhar por 3, que tem que comandar uma equipe que tem o dobro ou o triplo do que ele poderia, os coordenadores, o excesso de trabalho, a crise agora gerou um estresse, eu tenho visto no consultório, recebido pessoas em fase de exaustão. Sabe o que é a fase de exaustão de estresse? É quando o indivíduo tem desde queda de cabelo até disfunção erétil, passando por gastrites, úlceras e hipertensão arterial. Mas qual seria a diferença, por exemplo, desse momento que a gente vive hoje, dessa pressão generalizada, a sociedade com precisa mudar. Com quem está a sociedade precisa mudar. Nós precisamos ter uma política para ansiedade crônica, uma política para estresse. Agora, veja só, essa questão, que assim, a gente sempre acha que nós temos assim, um certo complexo na nossa contemporaneidade, de achar... Como se esse fosse muito pior. Né? Como se fosse sempre pior, como as outras situações não fossem... Não, sempre houve na Idade Média, estresse. Agora, de diferentes naturezas, a grande origem, questão, se a gente for pegar em 40 anos, que assim, a questão do acesso ao alimento era muito diferente.